Te agradecemos pelo evangelismo, Senhor. Mais uma vez, o Senhor nos surpreende. Nos dando grande alegria, Senhor, te servir. Ajuda-nos, Senhor, seguindo esse exemplo, sermos motivados a fazer mais e mais em amor. Eu oro pela vida do irmão José, da sua família. Que o Senhor seja com ele, Senhor, nesse momento de dificuldade. Ajuda-nos todos a crescermos na graça e no conhecimento de Ti, Senhor. Que o Teu Espírito nos enche nessa noite. Nos faça, Senhor, resplandecer a Tua face. Obrigado mais uma vez, Senhor. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Amém, irmãos? Vamos abrir na carta aos Filipenses. Acho que tem tudo a ver com vocês, essa igreja, né? Igreja que o apóstolo Paulo elogia demais, assim. Né? Vamos lá. Vamos nos maravilhar mais ainda com a palavra do Senhor nessa noite. Ontem nós paramos, né, no capítulo 1. Ainda falamos um pouquinho e eu disse para vocês que nós retornaríamos a partir do versículo 14. Eu quero fazer a releitura a partir do versículo 12, porque o versículo 12 marca uma nova sessão, por assim dizer, da carta, onde o apóstolo Paulo ele começa a informar aos irmãos de Filipos sobre a sua situação, né? Meio que um relatório que ele estava preso. Eu acho interessante porque veja como a Bíblia ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Muitas vezes a gente, por não estudá-la, não conseguimos associar os ensinamentos bíblicos com as nossas necessidades diárias. Mas à medida que a gente estuda a palavra de Deus, vemos como ela se encaixa, né, com a vida de todo cristão. No sentido prático, inclusive. Quando o apóstolo Paulo passa por essa situação, o que é que está acontecendo? Ele está preso. Naquela época não tinha WhatsApp. E as notícias demoravam para chegar de um lugar para outro. E muitas vezes as fontes não eram confiáveis. E o apóstolo Paulo se preocupou em dizer o que efetivamente estava acontecendo com ele. Para essa igreja que tanto se preocupava com ele, né? E é uma importante lição para nós, no sentido da gente não deixar as coisas subentendidas, né? Mas a gente ser o mais claro possível uns com os outros, sem nos envergonhar nas nossas fraquezas, nos momentos difíceis que a gente passa, que fazem parte da nossa caminhada. Muito em virtude do falso evangelho. E uma das modalidades do falso evangelho é essa teologia tão perniciosa, né? A teologia da prosperidade. E muitas vezes o cristão se sente envergonhado de dividir os problemas com os irmãos, com receio de ser taxado como como alguém que está passando mau agouro nos outros. Inclusive, me disseram isso uma vez, né? Rapaz, você fez alguma coisa de errado porque sua vida parece que tem alguma coisa assim, né? Que nada dá certo. E na vida do cristão, a Bíblia vai dizer que tudo é difícil. Então a gente não deveria se envergonhar de passar por problemas, e muitas vezes passar por problemas assim graves e um atrás do outro, porque essa é a caminhada rumo à cidade celestial. E devemos aprender, eu vou falar isso com todo cuidado, né, a contar uns com os outros. A Bíblia vai dizer, maldito o homem que confia no homem, mas é preciso que a gente entenda o contexto de cada texto. Então, eu não vou confiar no homem no sentido de eu não vou desprezar o poder de Deus e me fiar na força do homem, mas eu não posso, né, dizer que eu sou evangélico e não acreditar que Deus usa os meus irmãos na minha vida. Então é preciso que a gente tome muito cuidado, porque
nós tendemos a andar entre extremos, e isso é sempre perigoso. Então é preciso que a gente aprenda a contar uns com os outros. Essa até uma demonstração de humildade. Eu vejo que muitas pessoas, né, têm dificuldade de dividir os problemas com os outros. Algumas não, têm, né, com facilidade. E aí, quer dividir aqui comigo? Vamos lá. Mas isso é importante que a gente aprenda, porque isso é uma regra de convivência. Então, imagine que a gente morasse todos numa mesma casa e a gente tivesse um só banheiro. E aí, de repente, né, tivesse lá algum problema no banheiro. Aquilo ia afetar todos nós. Então, era importante que a gente falasse logo com o Paulinho, porque ele pode até não ser encanador, mas provavelmente ele entende alguma coisa dessa área, né? Então, nesse sentido, é importante que a gente trabalhe isso em nós, porque eu sei que não é fácil, né? Nós temos a tendência de nos conectar emocionalmente com pessoas e não espiritualmente. Então, às vezes, as pessoas na igreja se sentem mais à vontade para dividir problemas com ímpios. Você imagina isso? Porque, de repente, é um familiar seu, porque é um amigo de longa data, né? Ou uma pessoa que estava lá na hora que você estava passando pela situação. E veja, como você espera, né, que uma pessoa que não foi regenerada possa entender a sua situação? Porque as nossas lutas, elas são em grande medida, as nossas maiores dificuldades, elas são vividas no plano espiritual. E na maioria das vezes, as soluções que essas pessoas nos darão são soluções que nós não poderemos seguir os seus conselhos, uma vez que o nosso caminho é outro. Então, por mais que pareça, né, que o que eu estou falando aqui não seja algo tão assim difícil de se fazer, é muito difícil. Né? É muito difícil a gente ser transparente no mundo de hoje, onde desde pequeno a gente foi doutrinado a ser falso. E até quando a gente pensa que está sendo sincero, a nossa sinceridade é falsa. Né? Porque a sinceridade de verdade é outra coisa, né? Como a gente está vendo aqui. Então, o apóstolo Paulo não tinha nenhum tipo de receio da prisão dele ser vista como, de repente, uma punição de Deus. Tá vendo? O apóstolo Paulo, que se dizia tão especial, nunca disse isso de si mesmo, mas é normal as pessoas falarem assim. Agora está lá preso. Será que se Deus fosse com ele, aprovasse o ministério dele, ele estaria atrás das grades? Então veja que não há nenhum tipo de receio do apóstolo Paulo de apresentar as suas dificuldades. Pelo contrário, né? Ele queria cientificar, como a gente falou isso até ontem, esse termo, né? Cientificar é um termo bem técnico, no sentido de noticiar detalhes, como a gente lê às vezes a notícia no jornal. O fato aconteceu às 8 da manhã e foi em tal lugar, naquela subida ali. Então, trazendo muitas vezes detalhes para que você fique sabendo o que de fato aconteceu, né? Então, voltando aqui agora no texto, no versículo 12 de Filipenses 1, quero ainda, irmãos, cientificar-vos, como eu disse a vocês, cientificar-vos, essa palavra, né, dar conhecimento, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Veja, muito parecido, em certa medida, com o que acontece com o profeta Isaías, no capítulo 6, todos do livro de Isaías. Eles sabem que Isaías ele era primo do rei Uzias, e o rei Uzias tinha tido um reinado, na maior parte do tempo que ele reinou, extremamente bem visto, né? Ele conseguiu restaurar as fronteiras, ele foi vitorioso em várias batalhas, e aquilo fez com que ele se ensoberbecesse. E ele quis apresentar incenso ao Senhor, algo que só os sacerdotes podiam fazer. Por isso Deus disciplinou ele seriamente, colocou uma lepra nele, e ele morreu leproso. E justamente no ano, né, que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías teve aquela experiência tão bonita no capítulo 6, porque na mentalidade do profeta Isaías,
o futuro de Israel estava correndo um sério risco porque o rei Uzias tinha morrido. Mas a grande questão é, nós somos guiados por um rei que está no céu. Então, independente das limitações das pessoas aqui na terra, Deus continua governando soberanamente no céu. E a sua obra não vai parar. É isso que Paulo deixa claro aqui. Então, eu estou preso e o Evangelho não está preso comigo. Pelo contrário, eu estou pregando, inclusive, aqui dentro. E as pessoas do lado de fora têm se sentido mais motivadas. Né? E é isso que acontece. Por exemplo, quando um jovem americano, né, chamado Tim Elliott, sai do conforto dos Estados Unidos, vai para o meio de uma selva com seus amigos para evangelizar uma tribo que era conhecido, né, pela sua hostilidade com o mundo civilizado, por assim dizer, e é morto. Muitos outros jovens se sentiram motivados a fazer o que ele fez, depois da sua morte. Então, uma morte, inclusive, uma morte sacrificial. Ele tinha a oportunidade de matar os seus agressores, porque ele estava com arma de fogo e os seus agressores estavam com lanças. Então, o que é mais forte, uma arma de fogo ou lança? Mas aquela arma de fogo não era para matar gente, era para se proteger dos animais, que na selva, né, são um grande perigo. Então, veja como o nosso sofrimento, muitas vezes, vai motivar mais as pessoas a seguir a Cristo do que uma suposta vitória ou livramento nosso. A nossa vida é assim também, né? Quantas vezes Deus já fez coisas milagrosas na nossa vida? Agora eu posso garantir a você que se você está aqui essa noite, não é porque Deus fez coisas milagrosas na sua vida, é porque a gente se esquece tão rápido. Sabe? É triste isso. Né? Mas, ao longo, por exemplo, se eu dissesse para você escrever os livramentos, as respostas de Deus em oração, por isso que às vezes que é bom até ter um diário. No último ano, talvez a gente se esqueça de um monte de coisa que Deus fez, mas por conta de acontecerem tantas outras, a gente vai meio que colocando para trás até um ponto que a gente às vezes tem dificuldade de lembrar. Então, é importante que a gente entenda a nossa permanência no corpo de Cristo é única e exclusivamente pela graça do Senhor, pelo seu Santo Espírito que nos foi concedido na regeneração. Então, ninguém fica no Evangelho por conta de Deus ter feito um milagre. A gente vê o caso, por exemplo, dos 10 leprosos. A última vez que eu preguei essa parte, saíram um monte de gente da igreja. Então, o pastor está me chamando de ingrato. E eles só confirmaram que de fato eram ingratos, como eu estava pregando. Então, veja que aqueles homens se juntaram no sofrimento. Eles eram leprosos, começaram a andar juntos e formaram aquele grupo de 10. E quando foram curados, não estavam mais juntos. Cada um foi para o seu lado. E para agradecer, todos foram curados. Quantos voltaram para agradecer? E nem era judeu, era samaritano. Então veja como muitas vezes a gente é de um jeito quando o sofrimento está grande. Mas se tem um livramento de Deus, em vez da gente se apegar mais ao Senhor, pelo contrário, a gente usa aquele livramento de Deus para mostrar a nossa verdadeira face de ingratidão. É o mais comum na igreja, e é muito triste isso. Aqui no versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas, percebeu? Não há vergonha do apóstolo Paulo estar sofrendo por amor a Cristo. Eu insisto em falar disso porque tem se tornado cada vez pior esse cenário. Os pastores hoje, né, com as suas orações milagrosas, então promete para as pessoas uma vida sem sofrimento, uma vitória sobre cada dificuldade, e não é assim que as coisas de fato são, né? O próprio Senhor Jesus nos advertiu claramente que no mundo nós teríamos aflições. Deveríamos nos sentir afligidos em um mundo que está em trevas, uma vez que somos luz. Versículo 13. Ainda se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Veja, onde o apóstolo Paulo estava, ele era uma testemunha viva do poder de Cristo. É isso que nós também deveríamos ser.
Então, ser cristão significa ser uma testemunha. Não no sentido, claro, a gente fala do Evangelho que nos salvou, mas uma testemunha no sentido de mostrar para os outros a transformação que Cristo fez em nós. Então, Cristo, de fato, mudou você. Se é que mudou. E se mudou, isso tem que ser visível. E tem que ser visível mesmo, né? Nós éramos uma pessoa antes de Cristo e devemos ser outra completamente diferente depois da experiência da regeneração. No versículo 14, e eu estou falando assim, irmão, porque a gente já falou isso ontem, viu? Estou só fazendo uma retrospectiva. E a maioria dos irmãos, veja, a maioria, porque não são todos. Sempre vai ter um grupo daqueles que vão dizer que não é assim, né? E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, veja a palavra estimulados, né? Eu acho interessante, deixe marcado aqui Filipenses, vamos rapidamente para Atos capítulo 14, é uma fase do apóstolo Paulo, né? Lucas narrando o apóstolo, como é que o apóstolo Paulo motivava as pessoas. Essa palavra motivação tem se tornado extremamente comum na nossa geração, né? E as palestrantes motivacionais, os famosos coaches, né? Que é uma experiência, uma expressão até em inglês, né? O que seria o coach? O coach é um motivador. Então, o que você quer fazer? Não importa. Ele vai te motivar. Você quer ser um assassino? Ele te motiva, né? Você quer ser rico? Ele te motiva. Você quer ser um campeão olímpico? Ele te motiva. Ele vai motivar você, ele vai, né, te encher de ânimo para você atingir os seus objetivos, independente deles serem bons ou maus. Não é problema do coach. O coach só quer te motivar. O apóstolo Paulo não seguia essa linha. Olha como era a motivação do apóstolo Paulo. Atos 12. Perdão, Atos 14. Atos 14. Versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos. Então, o que tem que estar mais forte em nós? A alma ou o corpo? Você já imaginou, irmão, se a gente alimentasse a nossa alma como a gente alimenta o nosso corpo? Rapaz, estava todo mundo aqui naquela pegada. Eu acho que estava todo mundo flutuando aqui, né, de tanta espiritualidade, porque a gente come demais. Não é? Pode ser gente... Ah, entendi. Mas a conexão que eu estou fazendo, irmã, nem essa. É no sentido de o cuidado que a gente tem com o corpo, né? Comecei a estudar a Bíblia sem me alimentar e entendi muito mais dela do que quando amém, claro. Já tem outros que têm outra experiência. Pastor, vou ser sincero, de barriga vazia não funciona muito bem, mas eu pego um pingadozinho com pão com ovo, aí já funciona direito. Mas é lógico que o que a irmã falou tem sentido, assim, se a gente está com a barriga cheia, dificilmente a gente vai ser produtivo. E tem, talvez a irmã esteja falando da referência também do jejum. O jejum, normalmente, quando a gente jejua, a gente tem fome de Deus e a gente abre mão dessa questão do alimento físico pelo alimento espiritual. Isso, com certeza, tem um lugar na vida do cristão muito importante. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é a ideia de que a gente deveria cuidar muito mais da alma do que do corpo, mas fazemos o contrário. É como a gente lê na Bíblia, tanto na fala do Senhor com Abraão, como em repetidas vezes essa citação na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo, somos chamados a viver por fé e não por vista. Mas na maioria das vezes a gente vive por vista. Por exemplo, você fica tranquilo, você sabe que o seu salário vai cair no dia 5. Hoje é 4, né? Pronto, já estou vendo o rosto de apreensão. Então vamos imaginar que o seu salário vai cair no dia 5. E você fica tranquilo antes dele cair? É no dia 5. E se Deus quiser, cai no dia 5. Se Deus não quiser, não, pastor, fala isso não. Deus quer. Então, veja, a gente não vive por fé? Por que você precisa ver que o seu dinheiro está na conta? Para você se sentir mais tranquilo. Então, é nesse sentido, a gente
movido, infelizmente, pelas nossas percepções audiovisuais, quando deveríamos ser movidos pela nossa convicção espiritual. Então, aqui também nós deveríamos nos preocupar muito mais com o nosso corpo espiritual do que com o nosso corpo físico. Mas a nossa tendência é o contrário. Por exemplo, o que nos incomoda mais? Uma dor física ou uma dor espiritual? O pastor nem sabia que tinha dor espiritual, pare com isso. Não tem? Irmão, você já sentiu a dor do arrependimento? Está lá escrito que o apóstolo Pedro chorou amargamente. Imagine. Então, dor espiritual, ela dói muito mais do que a dor física. Mas veja que na maioria das vezes a gente nem se atenta para o que está acontecendo com o nosso corpo espiritual. É como que, se a gente não tomar cuidado, crescesse em nós uma espécie de insensibilidade em relação aos problemas com a nossa alma. E é por isso que a gente vê tanto problema com a alma na igreja, porque a nossa tendência é cuidarmos mais do nosso corpo físico do que do nosso corpo espiritual. Por isso que aqui o apóstolo Paulo disse, né? Fortalecendo a alma dos discípulos, a preocupação dele era com a alma. É por isso que tem um irmão que diz, a alma ainda não chegou. A gente conhecendo ele, sabe que quando ele fala alma, não é filme de assombração. É porque ele dá mais ênfase à alma do que o seu corpo, entendeu? Mas ele falando alma, a gente já entende que a alma vem acompanhada com o corpo. Fique tranquilo, não é filme de terror, né? Mas aqui o apóstolo Paulo parece que, né, é questão de Paulo para Paulo. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações. Pastor, isso é motivacional? Para o apóstolo Paulo viu? Para você ver como é diferente, né? Porque a gente pensa que motivacional é final feliz. Não, irmão. Isso não. Motivacional tá preparado para o combate? Então vamos lá. Mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E a gente falou sobre isso recentemente em Apocalipse. Aqueles que não entrarão. Por quê? Porque não estavam dispostos a passar por essas muitas tribulações. Lembra que eu comentei com vocês qual é o primeiro grupo de pessoas que não entram? Os covardes. Vê a tribulação e diz, quem vai é outro, né? Eu vou procurar um atalho, um caminho mais tranquilo, porque não consigo viver essa vida que a Bíblia diz que eu tenho que viver, e não acredito que Deus vai me exigir isso. Aquele que recebeu uma dracma também pensou isso, escondeu e disse, quando ele chegar eu devolvo. Não funcionou. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, está vendo o que a irmã Carmen falou? E encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Atravessando a Psídia, dirigiram-se para Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Atalaia. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. Percebeu, o apóstolo Paulo tinha uma igreja que ele prestava relatório. Que coisa interessante, né? Era essa igreja aqui, a igreja de Antioquia. Essa igreja que era responsável por enviar Paulo em missões. Agora veja que coisa interessante. Em um determinado momento, na segunda viagem missionária, a igreja de Filipos, ela se sentiu mais vinculada ao apóstolo Paulo, no sentido de ajudá-lo em suas missões, do que a própria igreja que havia enviado ele, que é a igreja de Antioquia. Versículo 27, ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé. Veja a palavra relataram. E permanecendo não pouco tempo com os discípulos. Pai, minha mãe.
Então, o que a gente aprende aqui? Sobre essa importância da gente se sentir efetivamente motivado da forma correta. Então, quanto mais dura, irmão, é a nossa caminhada, melhor o descanso. Então, a gente não deveria ficar feliz em ter uma vida fácil. Pelo contrário, as nossas dificuldades, elas tendem a forjar o nosso caráter muito mais do que aparentes facilidades. Então, voltando agora para Filipenses, capítulo 1, versículo de número 14, a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, veja como o nosso exemplo é importante. As pessoas olham para a gente e, com todas as nossas limitações, dores, sofrimentos, fazendo o que muitas vezes outras pessoas que não passam os sofrimentos que passamos não querem fazer. Então, é nesse sentido que a nossa vida, ela tem que ser luz. As pessoas precisam olhar para nós e se sentirem motivadas, né? Então, a pessoa olha para mim e diz assim, não, se aquele camarada burro consegue pregar a palavra de Deus, eu também consigo, né? Então, se uma pessoa com tantas limitações como ele prega, eu também consigo. É nesse sentido que a gente tem que ser luz. Eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, como a gente tem que se cobrar em ser um bom exemplo. A nossa geração, eu me preocupo, né, em oração com o futuro da nossa próxima geração, porque a gente não tem bons exemplos hoje. Imagine, quais são os exemplos de hoje? Anitta e Neymar. Fala, o que é isso? Não é possível, né? Então, a gente tem que ser bons exemplos, ainda mais como cristãos. Se somos cristãos, somos bons exemplos no mundo espiritual e, inclusive, na vida diária também, né? Precisamos nos cobrar nesse sentido, né? Então, aqui no versículo 15, dando continuidade à nossa exposição e entrando propriamente no estudo de hoje, até agora foi uma retrospectiva, agora entramos propriamente no estudo de hoje. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Isso pode acontecer. Então veja que, infelizmente, né, nem todos que estão fazendo a obra de Deus estão fazendo pelos motivos corretos. Infelizmente, algumas pessoas fazem a obra do Senhor por interesses, né, materiais, muitas vezes, né, por uma questão de ego. E o apóstolo Paulo, ele não fechava os olhos para esse problema. Ele entendia que isso fazia parte, né? O próprio Senhor Jesus nos dá um exemplo por meio da parábola. Ele diz, olha, um determinado senhor tinha um campo e ele plantou a boa semente nesse campo. Só que aí veio a noite, enquanto seus servos dormiam, o inimigo veio e plantou a semente ruim. E quando começou a crescer o trigo, os servos perceberam que crescia também o joio. E eles pensaram em cortar o joio. E o Senhor disse, não, para que cortando o joio, você não corte o trigo junto. Deixa eles crescerem juntos. E aí na colheita, a gente faz a separação. Coloca o trigo no celeiro e o joio a gente separa para ser queimado. Então assim também é. Nem todos aqueles que se dizem do Senhor efetivamente são. Nós falamos hoje da importância de ser bons exemplos, porque de maus exemplos na igreja, mas a gente tem. São casos e mais casos de pessoas que falam em nome do Senhor e vivem uma vida pior do que o ímpio, né, que não conhece o Senhor. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. O que é porfia? Porfia é dissensão, né? Divisão, briga. Outros, porém, fazem de boa vontade. Essa palavra boa vontade é uma expressão muito bonita no grego, né? O que é uma boa vontade? Como a própria expressão diz, é uma vontade boa. É a predisposição daqueles que são regenerados de fazerem o que é bom. Lembra do fruto do Espírito em Gálatas? Então, amor, paz, alegria, bondade,
benignidade, longanimidade, mansidão, fé, domínio próprio. Veja, bondade. Bondade é o atributo daquele que é bom. Bom no sentido, né, de querer fazer as coisas boas. Como o próprio exemplo de Jesus, a boa árvore, ela dá que tipo de fruto? Um bom fruto. A árvore boa pode dar um fruto ruim? Não. A árvore ruim pode dar um fruto bom? Não. Então aqui é esse atributo. Se você está na árvore boa, você dará um bom fruto. É o mesmo princípio que Paulo diz: aquele que começou a boa obra vai completar. Se é uma árvore boa, o fruto que vai surgir é um fruto que? Bom. Então aqui ele diz: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. E a gente faz como? De boa vontade? Isso tem que ser pensado, né? Então veja, eu já disse isso para vocês, né? Imagine que Reginho trabalha, né? Nosso segurança, e ele tem um chefe que coordena tudo, que escolhe os plantões, que bota em determinados lugares, pode botar ele lá no lugar, 300 quilômetros daqui, ou pode colocar ele pertinho da casa dele. E é interessante que essa pessoa seja evangélico, né? De preferência que ele que tenha evangelizado, porque aí, né? Aí uma mão lava a outra. Não, a gente não evangeliza por isso. Se for esse o motivo da sua evangelização, vai orar de novo. Mas muitas vezes é assim que as pessoas evangelizam, né? Por uma questão de aquilo que pode me trazer de vantagem, né? E na maioria das vezes a gente é pouco honesto com a gente, né? Então, por exemplo, hoje você orou por algum inimigo? Hoje você orou por alguma pessoa que te fez o mal? Veja, a gente tem uma dificuldade de orar por aqueles que nos fazem mal. A gente tem dificuldade de perdoar primeiro, né? E depois de orar por eles. Então, a nossa tendência é a mesma tendência do ímpio: amar os que nos amam. Mas o Senhor Jesus disse que não é esse tipo de amor que a gente tem. Nós devemos amar, inclusive, os que nos odeiam, e orar pelos que nos perseguem. Então, você tem a vontade de que pessoas que te veem, porque você não tem nenhum inimigo, amém? Mas as pessoas podem nos ver como inimigos e nos tratar como tais. Você olharia para essas pessoas que te tratam como inimigo, como alguém que pode ser o seu irmão no céu por toda a eternidade? Não, pastor, se essa pessoa estiver no céu, eu não vou não. Que nada. A pessoa fez 10 anos de coisa ruim comigo e agora eu vou perdoá-la. Irmão, e a gente fez quantos anos de coisa ruim com Jesus? E ele perdoou. E tem mais, da nossa parte a gente ainda continua fazendo, porque nenhum de nós é perfeito aqui, e ele continua perdoando. Então, essa questão da gente dizer: não estou orando por interesse pessoal, por isso que eu digo, a gente é pouco honesto, para não dizer desonesto. Então, não, eu estou orando pela motivação correta. Não se apresse. O nosso coração não é digno de confiança. Então a gente tem que se examinar muito seriamente, porque a superficialidade é conveniente para nós. Então, não, é porque essa pessoa está mais perto de mim, por isso que eu evangelizei. Sim, e é por isso que você evangeliza? A gente já aprendeu aqui, o apóstolo Paulo estava na Ásia e queria continuar lá, não foi? E o Senhor não deixou. Ele queria descer para evangelizar, mas na Ásia não deixo. Aí vou evangelizar em outra direção também, no continente asiático. Não deixo. E era para ir para onde? Para Macedônia, que já fica naquilo que a gente chama no continente europeu. Então, olha como é importante a gente estar se examinando nesse sentido aqui. Qual é a nossa motivação para evangelizar? Qual é o nosso campo missionário? Veja, essa expressão campo missionário é uma expressão muito usada de uma forma errada. Porque a gente entende campo missionário como um lugar longe, né? Não, meu campo missionário é na China, na Índia. Não, seu campo missionário é que você está morando hoje. Se o senhor quiser que você evangelize na Índia, você vai estar morando na Índia daqui a pouco, né?
Então, nosso campo missionário é aqui. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Perto de onde você mora, todo mundo gosta de você? Não tem nenhuma pessoa que olhe para você torto, que diga umas 3, 5 indiretas, umas 5 diretas. Qual foi a última vez que você orou por essa pessoa, pela conversão dela? E você pediu para Deus abençoar ela com a regeneração e salvação da alma. Aleluia! Ó. Não, pastor. Quando eu for lá para o islamismo e quiser me matar lá no Irã, no Iraque, aí eu perdoo. Mas perdoar no meu bairro, aí não, pastor. Eu fui com cara de bobo. Não, fica não. Fica com cara de crente. Crente tem que ser conhecido como alguém perdoador. Alguém que ama aqueles que ninguém consegue amar. E essa é a incógnita que a gente coloca na cabeça das pessoas. Deve colocar. Ô, irmão, como é que você consegue suportar essa pessoa? Se Deus me suporta, eu posso suportar qualquer um. Porque para ser mais insuportável que eu, rapaz, a pessoa tem que se esforçar muito. Pastor, realmente são insuportáveis, né? Irmão, eu esperava que todos vocês pensassem a mesma coisa de vocês. Porque a gente se conhece. A gente sabe que a gente não é flor que se cheire. A gente é? Não, irmão, a gente não é. Quanto mais a gente se mede, quanto mais a gente se examina, usando Jesus como exemplo e a palavra de Deus como referência, a gente percebe o quanto a gente ainda precisa mudar nesse processo. Então, quando a gente passa por passagens como essa, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, fazem de boa vontade, é igual a passagem do rico e Lázaro. Todo mundo é Lázaro. Só que a maioria das pessoas que diz que é Lázaro, não estou vendo mendigando, não estou vendo com enfermidade, não estou vendo desejando comer e não come nada há dias. E é Lázaro desse jeito. Com essas roupas bonitas, essas caras tudo bonitas. Lázaro? Não. A gente está mais na pegada do rico. Não, pastor, não sou rico não. Eu sou uma pessoa assim, humilde. Você tem mais de 2 roupas, é rico. Você mora num lugar que tem água encanada. Rapaz, você tá num patamar superior a mais de 1/3 da população mundial. Sabia disso? Se tiver saneamento na sua casa, rapaz, você está mais de 50% da população mundial, você é superior a ela, em relação à qualidade de vida. Então, cuidado quando você achar que você é Lázaro. Porque Lázaro é outra questão aqui, né? Então, aqui também, a gente tem essa tendência de sempre achar que a gente somos os anjinhos da história. Ô, irmão, eu tenho que ser sincero, não somos esse anjinho que a gente pensa que somos. Então, aqui, cuidado. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, de boa vontade. E eu não estou dizendo que a gente não faz de boa vontade. O que eu estou dizendo é que, se fazemos de boa vontade, devemos manter uma vigilância constante para não pararmos de estar fazendo por boa vontade. É como aqui, como eu já expliquei para vocês. Para uma árvore dar fruto, ela precisa de cuidado. Mas para um campo nascer ervas daninhas e mato, precisa de cuidado? Não. Então, o nosso coração é a mesma coisa. Para a gente manter o nosso coração limpo, a gente tem que estar o tempo todo podando ele. É como uma casa. Imagine, você limpou a casa essa semana. Aí você passou uma semana fora. Aí você volta para sua casa, ela vai estar limpinha, cheirando, inclusive, né, aquele cheirinho que você botou, né, junto com a água sanitária, né, para ficar cheirosinho o chão. Vai estar assim? Mas quem foi que sujou? Eu deixei limpa. Entrou alguém aqui? Não entrou ninguém. É ação do tempo. Então, para uma casa ficar limpa, a gente tem que estar limpando ela o tempo todo. Então, e para sujar? Precisa estar sujando o tempo todo? Não, se eu não fizer nada, ela se suja sozinha. É estranho isso, né? Mas é o normal, né? Poeira entra, né? Então, o cuidado é esse. Se a gente está, a marca daqueles que estão fazendo de boa vontade, eles estão se examinando o tempo todo para continuar fazendo desse jeito, né? A gente não se garante por uma coisa que a gente fez de boa vontade um dia. Não,
Então, uma segunda-feira a gente fez de boa vontade. Sim, toda segunda a gente tem que pensar, estamos aqui de boa vontade. Pastor, e assim? É como? Então, vamos aqui. Versículo 16. Estes por amor, sabendo que estou incumbido na defesa do Evangelho. Então, que defesa é essa que o apóstolo Paulo está fazendo? A ideia de defesa do Evangelho aqui não é propriamente o apóstolo está falando, mas ele está vivendo. Porque o Evangelho não precisa ser defendido, no sentido de que eu nunca vou conseguir convencer uma pessoa a acreditar em Deus. Esse papel do Espírito Santo. Mas o que eu preciso defender, no sentido do Evangelho, é o seu poder, a sua eficácia. Me tornando uma testemunha desse poder e dessa eficácia. Então, quando você fala, Deus muda a vida de pessoas. É mesmo? Como? Olhe para mim. Isso é defender o Evangelho. É você se tornar um exemplo vivo do Evangelho. Não é sair por aí debatendo teologia com as pessoas, até porque isso não é espiritual, viu? Não somos chamados a debater teologia, somos chamados a pregar o Evangelho. Mas veja que a defesa que o apóstolo Paulo se refere aqui é muito mais referente ao que ele acreditava que deveria viver por Cristo do que propriamente pregar. Porque, como ele falou, alguns estão pregando por uma motivação errada, mas é impossível uma pessoa viver, a pessoa renunciar a tudo, tomar sua cruz e seguir a Jesus se não for pela motivação certa. É por isso que aqui em Filipenses a gente vai conhecer esse grupo de pessoas e Paulo vai dizer que essas pessoas são inimigas da cruz de Cristo. Veja, não são inimigas de Cristo. Eles são inimigas da cruz de Cristo. Eles não aceitam o fato de Deus ter dado graça, não somente para a gente crer, mas para a gente sofrer por amor a Ele. Então aqui, no versículo 16, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia. Percebeu? Pregam a Cristo por discórdia. Insinceramente. Olha o que eu falei para vocês. Nós deveríamos ser sinceros, honestos, principalmente com a gente. Então, quando a gente é honesto com a gente tende a ter uma facilidade, né? A ser honesto com os outros também. Mas se a gente nem é honesto com a gente, imagina com os outros. Você mente para você mesmo, você não vai mentir para os outros, né? Então aqui ele diz: aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente. Temos alguns exemplos. Ananias e Safira. Veja, eles queriam dizer que o mesmo Espírito que fez Barnabé vender e dar o dinheiro do campo que foi vendido, era o Espírito que estava sobre eles. Não era. Eles venderam o campo, mas eles não estavam dispostos a dar o dinheiro do campo. Eles queriam só a fama de terem dado todo, quando na verdade não deram. E o próprio Pedro disse, o problema deles ali é a hipocrisia. Porque o apóstolo Pedro disse para eles: o campo não era de vocês. Desde quando Deus mandou que todo mundo vendesse tudo? E se você vender, você tem que dar o dinheiro automaticamente na igreja? Não. É você ser movido pelo Espírito para fazer isso. Agora, você fingir o mover do Espírito é algo muito sério. Então, fingir generosidade, como a gente vê hoje em dia. A pessoa não faz nada por ninguém e quando faz, tira uma foto, coloca no Instagram, querendo mostrar que é a pessoa mais generosa do mundo, né? Então a gente sabe que não. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Então veja, quando você de fato é cristão, você se associa com os sofrimentos dos seus irmãos. Você não fica feliz com os sofrimentos dos seus irmãos. Pelo contrário, você sofre junto com eles. Então, o que a gente vê muitas vezes na igreja é as pessoas
aproveitam o momento em que você está sofrendo, né, muitas vezes para denegrir você, para de alguma forma tentar dissuadir as pessoas de que você estaria debaixo de uma disciplina de Deus por algum pecado cometido. Não foi o que os amigos de Jó disseram dele? E eles estavam errados nesse sentido. Jó estava sendo provado. Jó não estava sendo disciplinado por nenhum pecado. Então, mas os amigos, em determinado momento, entendeu? Os amigos, quando estavam em silêncio, estava tudo bem. Quando começaram a falar, foi um problema, né? E aí, querendo mostrar, ó, Jó, a gente sabe que você é um camarada muito legal, mas assim, para sofrer o que você está sofrendo, você fez alguma coisa, seja honesto. E, de fato, ele não fez. Né? Ali é Deus querendo abençoar a vida dele. Aqui no versículo 18, todavia o que importa, é isso que Paulo está dizendo. O que importa, a sua fama, a minha fama, não importa. Então, se as pessoas estão falando mal de mim, e aí? Eu quero saber se isso está contribuindo para o avanço do Evangelho. Trazendo até para a nossa realidade mais próxima aqui. Vocês lembram do apóstolo Paulo em Filipos? A gente falou de Atos, não foi? Como ele chegou na cidade de Filipos. Ele foi preso injustamente, sim ou não? Sim. Ele era cidadão romano, não podia ser açoitado, não podia ser colocado no cárcere sem um julgamento. Fizeram isso com ele, ele não falou nada. Mas aí quando mandaram soltar ele e ele ir embora, aí disse, não, vou não. Cidadão romano. Por quê? Porque naquele momento, se ele vai embora, o que fica parecendo? Que de fato ele tinha feito alguma coisa de errado. Olha, ele deve estar devendo mesmo, cara. Mandaram soltar e ele nem ficou. Ele disse, não, manda os magistrados virem aqui, nós dois somos cidadãos romanos. Então todo mundo ficou sabendo que o que fizeram com Paulo não podiam fazer. E mais, ele podia parar a qualquer momento a injustiça sofrida. Mas ele não parou. Ele sofreu por amor a Cristo. Olha que testemunho. E mais ainda, ele demonstra obediência às autoridades. Não, a gente vai embora agora. Agora que vocês admitiram o erro de vocês, a gente vai. E ficou conhecido de todos ali. Não foram eles que erraram. Quem erraram foram os magistrados. O que eles fizeram foi demonstrar um amor por Cristo que a gente nunca tinha visto antes aqui em Filipe. Agora a gente está vendo. Então, a sua vida tem que ser vista dessa ótica. O que acontece com a gente está servindo para glorificar Cristo e testificar acerca do reino de Deus aqui na terra ou não? Não é a nossa fama que importa. Não, isso é bobagem. Não é o que as pessoas pensam da gente que importa. Isso é outra bobagem. É o que as pessoas estão vendo de Cristo em nós. Então, naquele momento, se Paulo vai embora daquele jeito como eles queriam, que iam falar de Cristo. Ele disse, não, agora vem aqui, não somos essas pessoas que vocês estão dizendo que somos. Então, é por isso que ele diz, todavia o que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado. Veja, ele não está falando do falso evangelho aqui. Veja que em Gálatas, o apóstolo Paulo diz, outro evangelho que não é outro. Por quê? Porque não existe outro evangelho. Ou é evangelho, ou é mentira. Então, mas tem mentiras que são muitas vezes propagadas como verdades, mas não vão ter o mesmo efeito da verdade. É como, por exemplo, irmãos, imagine que você deveria tomar um antibiótico. Aí você foi na farmácia e pediu um antibiótico que o médico receitou. Só que o farmacêutico, ele te deu um remédio falso. Um remédio que, na verdade, é açúcar e farinha de trigo. E que não tem nada de antibiótico nele. Você vai ficar curado? Só se você não estiver doente. Né? Se sua doença também foi de mentirinha. Mas se de fato você tiver com a bactéria no seu organismo, você não tomou antibiótico, meu amigo, a bactéria vai se proliferar mais ainda. Ah, mas eu estou tomando remédio, mas ele é falso. Remédio falso não tem efeito. Então, é importante que a gente entenda isso. O falso evangelho, ele não é evangelho. Então, as pessoas acreditam muitas vezes que falar qualquer coisa da Bíblia
evangelho. Não, o evangelho é uma mensagem específica. A Bíblia é a palavra de Deus. O evangelho é a mensagem específica. Deus salva pecadores por meio do seu Filho. Isso é a mensagem do evangelho. Por isso que evangelho quer dizer boa notícia. Essa é a boa notícia. Nós que nascemos em inimizade para com Deus, temos a oportunidade de sermos reconciliados com Deus, não por esforço pessoal, porque nenhum esforço nos daria esse mérito, mas somos reconciliados por Deus pelo mérito de Cristo. Então aqui, qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, ou seja, é a pessoa pregando a verdade, mas com um interesse ruim. Então, quer por verdade, também com isto me regozijo. Então o apóstolo Paulo ele se alegrava com o fato do evangelho ser conhecido. Então imagine que uma pessoa está pregando o verdadeiro evangelho, mas na verdade o que ela quer é o quê? É número. Então ela quer aqui que um monte de gente de Cosme de Farias, né, se arrependa. Não, ela quer que um monte de gente de Cosme de Farias comece a frequentar a sua igreja. Porque quando aquele pessoal todo começar a ir para a igreja dela, aí essa pessoa vai conseguir ter influência maior no bairro. Então, mais comum, inclusive. Então, veja como as pessoas podem sim pregar boa teologia com motivos extremamente equivocados. Infelizmente, isso é comum. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica, olha como é importante a gente orar uns pelos outros. Quem de vocês aqui orou pelo estudo de hoje? Eu acho interessante, eu fico imaginando, né? Porque a irmã todo dia coloca que tem culto, está lá embaixo da mensagem, né? Ore pelo pastor. Né? Quem orou aqui pelo pastor? Não, tirando salve e leva. Né? Tirando o machado da matança, orei para matar logo esse infeliz. Quem orou? Intercedeu. Senti, viu? Então, você orou. Aí depois, eu não senti assim, né? Porque às vezes o defeito não está na mensagem, nem no mensageiro, está no ouvinte. Imagine que o seu celular está descarregado e a pessoa te liga. Você vai conseguir atender? A culpa é da operadora? Operadora, presta um serviço péssimo, isso você me ligou. Eu nem vi tocar. Rapaz, essa operadora é péssima. Eu não vou nem falar nomes, né? Porque são todas, né? Oi, Vivo, TIM. Oi, Vivo, TIM. Claro, né? Então, qual será melhor? É difícil, né? Vai menos pior. Então, é a culpa da operadora que você não conseguiu atender o celular desligado? É culpa da operadora? Seu celular está desligado. Você nem pode dizer, não, o sinal estava ruim. O sinal não tem nem como estar bom ou ruim, está desligado o celular. Então imagine que a pessoa vem para a igreja desligada. Ô pastor, não me conectei com Deus assim por meio do estudo de hoje. Desligado é difícil, né? Tem que estar ligado. Então, veja como muitas vezes a gente está falando de algo como se o defeito estivesse no meio ou em alguém e está na gente o defeito. Por isso que é importante a gente se examinar. Porque se o defeito estiver na gente, aí a gente é nossa obrigação resolver. E na maioria das vezes está na gente. Porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, pela provisão, veja, Jesus nunca vai te abandonar. O Jesus que salvou você nunca vai perder você. Aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatá-los da minha mão, irmãos. Então, mesmo Jesus que nos alimentou hoje, corre o risco de deixar a gente com fome amanhã? Pastor, eu já estava preocupado com o café da manhã. Porque, né, sei como é que vai ser. Lá em casa, 20 pães não está dando. Né? Eu estou criando um pessoal lá que cada boca é 5 pães em cada sentada. Então o negócio está ficando complicado, pastor.
Estou preocupado com o café da manhã agora. Faz cuscuz. Cuscuz dá aquela inchada assim, né? Eita, bota farinha no meio do cuscuz. Eu quero ver o camarada comer no mar, né? E bota um suco também com farinha. Ah, meu amigo, alimenta mais de 10 pães. É verdade. Então, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Veja, a palavra libertação aqui, do apóstolo Paulo, é nesse sentido, a preocupação de Paulo. Não era morrer na prisão. A preocupação de Paulo é: eu ainda tenho tanto a fazer, ainda tenho tantos lugares a pregar o Evangelho. Por isso que ele queria ser livre, não para aproveitar a vida. Ele queria ser livre para ofertar ainda mais da sua vida a Cristo Jesus. Versículo 20: segundo a minha ardente expectativa. Aqui a gente tem um irmão que é especializado em ardor. Não é em ardor, não, em perfume. E antigamente o perfume ardia. Agora ele fez uma melhoria e o perfume não arde, né? Não arde mais. É igual a metiolate, que antes ardia, agora não arde mais. Por isso que eu parei de fabricar. Segundo a minha ardente expectativa. Você já sentiu arder? Você sabe como é arder? Né? Então, quando algo arde, a gente sente o quê? Dor. Então, você já teve uma queimadura? Ali é próximo da dor do ardor, né? Então, Paulo diz ardente expectativa. Aquilo gerava em Paulo, né, muitas vezes efeitos físicos. E esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Veja que a palavra vergonha para Paulo talvez não fosse a mesma palavra para nós. O significado. Então, às vezes a gente fica envergonhado de pedir uma comida e não conseguir pagar. Tem gente que não tem problema com isso não, viu? Porque é mal pagador mesmo. Mas imagine que você foi num restaurantezinho aqui, ou numa padaria, com seu filho, sua família, e aí você pediu lá 5 pães com ovo, né, 2 cafezinhos com leite, e para dividir. E quando você pega a carteira, não está com carteira. Não, pastor, mas hoje tudo é Pix. Não, você também não tem Pix. Rapaz, a pessoa não tem Pix hoje. Minha história é minha, tá bom? Então, a pessoa fica: me perdoa, não tenho como pagar. Mas eu vou aqui em casa rapidinho. A pessoa vai ter dificuldade de achar, né, que você está falando honestidade, pela quantidade de pessoas desonestas que tem no mundo. Então, muitas vezes, essas situações trazem vergonha para uma pessoa honesta. Né? Então, mas não é esse tipo de vergonha que o apóstolo Paulo fala. Então, o apóstolo Paulo não tinha receio dessas coisas. Por exemplo, eu tenho vergonha de ficar no meio da rua. Né? Toda segunda eu fico. Primeira, segunda do mês. Né? Então, Paulo não tinha vergonha disso, não. Paulo ficaria a madrugada inteira ainda, né, pulando, fazendo mais até do que Paulinho. Né? É difícil a gente pensar isso, mas Paulo não tinha esse tipo de vergonha. A palavra envergonhado aqui é nesse sentido, de que por alguma coisa o testemunho de Paulo, de alguma forma, trouxesse descredibilidade à mensagem de Cristo. Então Paulo se preocupava com isso. Por isso ele fez o que fez em Filipos. Ele não queria que nada do que ele fizesse viesse a contaminar a mensagem que ele pregava. Essa preocupação a gente deveria ter. De que o nosso testemunho tem que ser de tal forma que confirma tudo aquilo que a gente prega. Então, quando a pessoa tem que falar alguma coisa de mal, ou ela vai nos elogiar, ou ela vai ter que inventar. Como assim elogiar? Imagina uma pessoa dizendo para mim: você é muito radical. Meu irmão, eu por me soberbecer. Porque se a pessoa diz que eu sou muito radical no Evangelho, eu não me acho, não. Eu queria ser. Eu queria ser muito mais crente do que eu sou. A pessoa diz: você é muito fanático. Meu Deus, que Deus diga amém. Eu queria ser esse fanático por Jesus. Não sou tão fanático. Né? Então, quando a pessoa faz esse tipo de associação, ela não está denegrindo o cristão. Pelo contrário, o cristão tem que tomar cuidado para não se soberbecer. Né?
E se a pessoa disser, né, que você é violento, ela vai ter que mentir, porque você não é. Pelo contrário, todo mundo que conhece você sabe que você, né, não é. Não tem esse tipo de atitude. Então, é esse tipo de testemunho. Por isso que ele diz aqui no versículo 20, vou repetir o versículo para a gente continuar. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Então, essa vergonha que Paulo se refere. Então, aquilo que ele falava de Cristo, efetivamente vai se cumprir. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. E aí, irmão, vai? Agora, olha que coisa interessante. Tem gente que diz, eu morro por Jesus. Então não vive. Olha, irmãos, tão difícil quanto morrer por Jesus é viver por Ele. Quem se preocupa em viver de forma a dar um bom testemunho sabe disso. A gente tem que fugir até da aparência do mal. Você imagina isso, irmão? Fugir da aparência do mal. Então a pessoa diz assim, eu sou crente, não me preocupo com que ninguém fala de mim. Cuidado, viu? Porque se você é crente, se preocupa sim. Agora, a nossa preocupação não é igual a do ímpio. A nossa preocupação é que o incrédulo esteja falando algo a meu respeito que de fato é verdade. E eu estou fazendo algo de ruim em relação à mensagem que eu professo. Então aqui é perigoso a gente desejar ser essa pessoa, eu queria tanto ter essa coragem de morrer por Jesus. Mas por que não pega a coragem de viver por Ele? É mais fácil, em certa medida, é mais fácil morrer por Jesus do que viver, porque morrer é rapidinho. Ainda o ladrão da cruz foram algumas horas só e morreu. O apóstolo Paulo teve o privilégio de morrer decapitado. O pastor não quer esse privilégio não. Né? Pois é, porque a decapitação era uma morte limpa e rápida, enquanto que a crucificação não. Às vezes a pessoa passava dias sofrendo antes de morrer por asfixia crucificada. Então, o apóstolo Pedro pediu, segundo a tradição conta, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achava digno de ter a mesma morte do seu Salvador. Então, ainda a morte do apóstolo Pedro, rápida, né? Algumas horas. Mas e viver por Cristo? Muitas vezes são anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos. Percebeu? Vigiando o tempo todo. Então, viver por Cristo é muito mais difícil do que dizer que está disposto a morrer por Ele. Então aqui ele fala, quer pela vida, quer pela morte. E muitas vezes a nossa associação é sempre nesse sentido. Eu quero ser um mártir. Para ser um mártir, meu filho, você tem que dar testemunho. A palavra mártir vem da expressão martiria, que significa testemunha. Uma testemunha que está disposta a morrer pelo que vive. Pelo que vive. Então, que a gente tenha cuidado. Versículo 21. Porquanto para mim o viver é... Acabei de definir vocês aqui, amém? Todo mundo se identificou? Pastor, nunca vi uma definição a meu respeito tão precisa. Eu olho para a minha vida, eu vejo pormenores de Cristo em mim. A minha maneira de amar as pessoas é igual a de Jesus. A minha maneira de perdoar é igual a de Jesus. Eu sou uma pessoa assim tão generosa, igual a Jesus. Eu sou assim tão humilde, igual a Jesus. Eu já vi que humildade passou longe. Mas veja, porquanto para mim viver é Cristo. Não é viver para Cristo, viver é Cristo. Então ele diz, viver é Cristo. Cristo é sinônimo de vida para o apóstolo Paulo. Mais ainda, Cristo é a definição de vida para o apóstolo Paulo. Ele usa o verbo é. Então ele está definindo o que é vida para ele. Viver é, como tem Hebreus 11. A fé é, aí o autor da carta aos Hebreus vai dizer, a fé é o firme fundamento daquilo que a gente não vê, a plena convicção das coisas que a gente espera. Aqui também, viver é, então se não tem Cristo, não está vivo.
não tem vida. Percebeu que a gente mora num mundo que é meio que filme de terror? Tem uma série americana muito famosa, eu nunca consegui assistir, mas diz que é uma das mais famosas de que já foram feitas, Walking Dead, né? Os mortos andando. Tem um filme famoso também, esse daí é da minha infância, eu acho que fizeram algumas regravações. Eu tentei ver uma vez assim, quando eu tinha assim, acho que uns 14 anos, eu ficava vendo assim, né? Que é A Noite dos Mortos Vivos. Hoje em dia é capaz de você ler, ver e dar risada, porque os efeitos especiais são péssimos, né? Mas na minha infância é um negócio assustador, pelo menos para mim. A gente vive num mundo de mortos-vivos. As pessoas estão indo comprar pão, como a gente viu, né? Estão dirigindo. Teve um menino mesmo que passou umas 20 vezes de bicicleta enquanto a gente evangelizava, quase que eu fiquei tonto. Então, as pessoas parecem estar mais vivas do que a gente, talvez. Mas elas estão mortas em delitos e pecados. No seu trabalho hoje, as pessoas pareciam vivas, falaram com você, te deram bom dia, boa tarde, boa noite, né? Te deram tchau. Alguma pessoa muitos que estão mandando mensagem para você pelo zap, tá tudo morto. Pastor, o celular não é assombrado, não. Mas morto em delito e pecado, irmãos, né? Então, é por isso que ele diz, viver essa é a definição do que é viver. Então, se não é Cristo, não é viver. Não tem vida na pessoa que não tem Cristo. E o morrer é... Então, se a sua vida é Cristo, qualquer coisa que acontecer para você está cooperando, ainda mais morrer. Imagine, você morreu, no meu caso, morreu. Rapaz, acabou as dores. Hoje minha irmã me ligou. Nino, eles me chamam de Nino, né? Nino, como é que você está? Estou bem. Ah, então passou a dor. Qual? Aí, não, você não estava com as pedras no rim? Não, elas até pararam. Aí ela está com a bursite e a tendinite, não estou conseguindo mover esse braço aqui direito, né? Já tem uns 2 dias que eu estou sem conseguir mover esse braço direito. São outras dores. E quando a gente chegar no céu? Ô irmão, tem dor não. Já pensou? Chegar no céu, não vou nem alongar aqui para não dar fechando, né? Mas se chegar no céu, faz um alongamento completo. Fazer igual meu pai. Meu pai gosta às vezes de se alongar. Uma vez ele foi se alongar, o ombro deslocou. Olha que agonia. Aí corre todo mundo para botar o ombro no lugar dele no hospital. Meu pai, não se alongue, por favor, meu pai. Então, aqui a gente tem limitações e sempre vai ter, irmãos. No meu caso, por exemplo, porque eu não tomo aquele remédio para dor, é porque ataca a minha gastrite. Então, se eu tomar qualquer remédio para dor, ataca a gastrite. Aí eu tenho que ficar escolhendo, vai doer o quê? Não, eu acho que eu vou preferir essa dor daqui agora, né? E não é o meu caso só, irmãos. Qualquer um de vocês tem história semelhante, né? O irmão Paulinho, por exemplo, ele tem alergia a determinadas medicações. Ele tomou uma vez um remédio, a gente pensou que ele estava de maquiagem, porque o zoinho fechou, a boca cresceu, né? Botou botox? Não, mas alergia. Acho que é qualquer remédio com dipirona, né? Isso. E a maioria dos remédios para dor tem dipirona, associação com ela, né? Principalmente dor muscular, dor moça. Então aqui ele diz, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo. E se o viver é Cristo, todas as coisas estão cooperando para o bem. Então, no meu caso, se eu passo o dia todo sem comer, coopera para o bem, porque aí eu diminuo de peso. E se eu passar o dia todo comendo, aí não coopera para o bem, não. Aí é pecado, é gula, glutonaria, viu? Então, não acho que o pecado coopera para o bem. Tudo é no sentido de que até as adversidades. A gente não tem dificuldade de associar coisas positivas a fazer o bem para a gente. Por exemplo, imagine que alguém encontra você na rua e diz, olha, Deus me mandou te dar 500 mil reais. Eu acredito que isso pode acontecer, milagre não existe. Então a pessoa olha para o irmão Paulinho, viu ele cantando na rua. Aí manda uma mensagem para Calmon e diz, Calmon, eu estava aqui orando e... Você conhece aquele irmão que estava cantando? Conheço, é uma igreja. Mas ele me incomodou. Eu estava com o dinheiro guardado aqui. Ele não é muito não. É 500 mil reais. E o Senhor disse que era para doar para ele, que ele ia usar isso assim, para a expansão do reino dele, assim, de forma absurda. Você pode me passar o contato? Agora!
Aí quando o Paulinho vê, já é o sábado, o dinheiro caiu no Pix de 500 mil reais. Chega o bicho vai pro gerente, olha, caiu aqui, não te ocupar não, esse dinheiro não é meu não. Aí Calmon vai explicar, olha, é eu sim, o rapaz que fez o Pix aí pra você, né, pra usar a obra de Deus. A gente tem dificuldade de associar isso com algo bom. Imagine que você está com enfermidade grave, e aí você acorda, você dorme doente e acorda curado. Você vai dizer que isso é ruim? Ô irmão, se eu dormir com a dor e acordar sem ela, eu agradeço a Deus. Eu não agradeço ao diabo, não. Eu acho que, né, que Deus está me ajudando. Eu posso até estar enganado em alguma medida, mas eu vou associar sempre a Deus. Mas e se eu acordo? Se eu durmo tranquilo, raridade, né? Mas pode acontecer, né? Um dia que eu dormir bem tranquilo e acordar cheio de dor, eu vou ter facilidade de associar isso a Deus? Ou ao cão? Ou ao colchão? Ou ao chão? Ou alguém que incomodou o meu sono, né? Então veja, a gente tem a facilidade de associar eventos positivos a Deus estar nos abençoando, e algo, né, negativo ou desagradável com Deus está nos punindo, ou o diabo está nos perseguindo, né, ou a gente teve azar. Crente falar de azar, pelo amor de Deus, né? Mas tem alguns que falam. Então, aqui Paulo está dizendo, não, todas as coisas cooperam para o bem. Você dormiu com dor e acordou sem, aleluia! Você dormiu sem dor e acordou com muitas dores. Aleluias! Não, pastor, eu vou falar um aleluia mais brando. Aleluia! Não, mas ele tem que dar a certeza de que não, está contribuindo para o bem, né? É por isso que ele diz: viver é Cristo e o morrer. Então, imagine, o que o ser humano tem mais medo? Isso é regra, viu, irmãos? Isso não é pergunta difícil de se responder, não, é a morte, viu? Qualquer pesquisa que você fizer em qualquer país do mundo, o que as pessoas têm mais medo é morrer. Até quando você tem alguma fobia, aquela fobia está sempre associada à morte. Então, por exemplo, as pessoas têm fobia de ficar em lugar fechado. Eu, por exemplo, não tenho essa fobia, viu? Então, você tem fobia de ficar em lugar fechado. Por quê? Porque inconscientemente você acha que vai faltar ar e que você vai morrer ali, né? Isso é algo inconsciente. O fato de você ter essa fobia não significa que ela te domine. Você é crente. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou crente, já fiquei preso no elevador. Irmão, eu não acho isso de Deus, não, mas a Bíblia está dizendo que contribui para o bem, né? Então, veja, se até a morte é lucro, você nem morreu ainda. Está mais no lucro ainda, né? E se morrer, lucro também. Então, é isso que o cristão tem que imaginar. Tudo, uma vez que você é de Cristo, uma vez que você vive para Cristo, qualquer coisa que acontecer na sua vida é bom. É bom ter acontecido. Foi bom ter acontecido, né? A gente precisa repetir isso porque a nossa tendência é não nos alegrarmos nas adversidades. E isso é uma incongruência ou uma incoerência da nossa parte, porque a Bíblia diz: fique feliz quando passar por todo dia. Alguém tem dúvida dessa passagem? Pastor, eu tenho dúvida. No grego está desse jeito mesmo, viu? Fique feliz quando... Inclusive é uma palavra bem bonita, né? A palavra que na língua portuguesa dá origem à palavra policromático. Você já viu um tapete persa do avesso? Uma série de cores assim, para formar aquela imagem que você vê na outra parte, né? Então, policromático, várias cores, como um arco-íris, várias cores, né? Então, imagine cada cor do arco-íris, um sofrimento diferente do seu dia. Pastor, pai de quando falar isso, que me assusta, né? Então, aprenda a se alegrar no sofrimento, irmãos. Olha, se a gente se alegrar no sofrimento, a nossa vida vai ser muito mais feliz. Na sua vida tem mais sofrimento ou não sofrimento? Se você for crente, tem mais sofrimento. E já pensou, se você for feliz até no sofrimento, você é feliz o dia todo. Então, olhe para você, 8 da manhã, você está sofrendo, está o quê? Feliz. 9 da manhã, você parou de sofrer, está o quê? Feliz. Meio-dia, sofreu, né? Por quê? Porque queria comer umas coisas, não veio o que você queria, né? E aí, mas você está feliz também, né? Então, se a gente aprender a se alegrar no sofrimento, a nossa vida vai ser muito mais alegre. Então não vai ter mais crente murcho-murcho.
Ó, vida. Ó. Não, feliz. Todo mundo pode ser o Paulinho assim, né? Desse jeito. E Paulinho é assim todo o tempo. Ó, Senhor Jesus, né? Eu creio. Entretanto, se viver na carne. Paulo está falando viver na carne, e esse termo a gente sempre tem que tomar cuidado. Já estou concluindo, viu, irmãos? Viver na carne aqui, a ideia não é viver pecando. Viver na carne é a mesma associação que ele fala. Nosso inimigo não é de carne. Então, viver na carne, ele está dizendo, ainda que, né, eu esteja aqui vivendo uma vida humana. Por quê? Porque a gente vai viver também quando estiver no céu. Não fique achando que lá no céu é todo mundo sentadinho tocando harpa. Não, tem o que fazer lá, viu? Vai ter casa, tem rua, tem rio, tem árvore. Olha, ele já deu as dicas. Imagina você chegar lá no céu, tem um monte de coisa para fazer, isso não esperava, é isso. Eu pensei que tudo que eu tinha que trabalhar era na terra. Agora eu chego aqui no céu, tenho que trabalhar também. Ô irmão, nem acho que isso vai acontecer, porque lá no céu a gente vai ser perfeito. Então a gente não vai reclamar do trabalho. Mas veja, quando o Senhor criou anjos, Ele deu tarefas para esses anjos. A gente não sabe precisar quais. Mas a gente sabe que Ele deu tarefas. E quando você olha, por exemplo, para a criação de Deus, quando Deus cria todas as coisas, nada que Deus criou foi sem um propósito, sem uma utilidade. Pelo contrário, Deus abomina coisas inúteis. O que Ele faz com a árvore que não dá fruto? Amaldiçoa, queima. Então, a dica já foi dada. No céu, é todo mundo trabalhemos, viu? Pastor, mas pelo menos lá quando chega de noite, a gente dá um descanso. Não tem noite. Eita, Senhor! Também não haverá cansaço. Ah, tá vendo? Aí é crente, rapaz. Isso mesmo, mano. Não tem cansaço. Né? Ah, graças a Deus. Então, mas veja, como a gente tem dificuldade, porque é importante a gente pensar nisso, porque daqui a pouco a gente está lá. E muitas pessoas, eu já vi crentes sinceros, tendo dificuldade, né, em ir para o céu, porque acho que no céu é assim, né, é meio que sem graça. Fala, irmão, isso até é pecado. Não entendo esse pecado, porque assim, você não estudou a Bíblia assim tão profundamente quanto deveria. O céu é legal demais. Então você imagina o dia mais legal que você teve aqui na Terra, sem pecado, viu? O dia que eu estou falando de ser legal, no sentido de Deus fazer coisas boas na nossa vida, e Ele faz. Não se compara com os momentos que a gente vai ter no céu. Então, é isso que a gente tem que entender. Lá no céu vai ser a nossa vida aqui sem pecado. Porque a gente é crente aqui também. E a gente vai ser o que no céu? Incrédulo? Então, vamos aqui, para a gente concluir. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que ele escolher. Olha como é importante. Irmão, é o que até o irmão José, acho que colocou essa frase. Quando você trabalha para Cristo, você não se cansa. A gente se cansa muito mais recalcitrando contra os aguilhões. Então, é tipo minhas filhas e não tomar banho. Elas se cansam muito mais brigando para não tomar banho do que tomar banho. A minha pequenininha mesmo, mano, uma cacholinha desse tamanho, né? Eu beijo ela toda noite. Tão lindo ela. Meu pai, não toma banho não. Meu filho, como você não quer tomar banho, minha filha? Meu pai, agora precisa tomar banho. Todo dia. Oi, outro dia ela me veio com essa. Meu pai precisa tomar banho todo dia. É esperado que sim, né? Algumas vezes, inclusive, por dia. Então, aí a pessoa fica lá 1, 2 horas para tomar banho. Quando toma banho, 5 minutos. Tá vendo? Para que essa briga dos 5? Joga uma água no corpo, passa o sabonete, dá um né? Negocinho assim, para quem tem cabelo, no caso delas, né? No meu caso é super tranquilo, mesmo sabonete que passa aqui também, né? Então, é rapidinho, irmão. Já se enxugou, já tá limpo. Olha que coisa boa. A pessoa fica 2 horas postergando o banho, que agonia, né? Parece a gente recalcitrando contra a vontade de Deus. Olha, se toda vez que a gente postergasse a oração, a gente orasse, que vida a gente teria de oração. Viu? Então, sério, agora às 5 da manhã, celular. Modo soneca. Mas esse modo soneca não foi Deus não.
Aí eu tenho plena convicção que tem uma digitalzinha do cão. Mas, irmão, soneca, que coisa maligna. Se você diz que é para acordar 5 horas, é o sim é sim, e o não é para acordar 5 e 10, então eu boto 5 e 10, rapaz. Não, mas eu boto também, eu boto 5 horas, 5 e 10, 5 e 20, 5 e 30. E eu vou botando, porque eu vou me acordando em partes. Como é? A primeira acorda o pé, passa 10 minutos depois, acorda a cintura. O último acordar é o fio de cabelo. Deve ser, né? Então não sei como é. Então, olha, irmãos, vamos lá. Já pensou, se toda vez que a gente dissesse, vou orar, a gente orasse. Toda vez que a gente dissesse, não, vou pegar sério com a Bíblia. A partir de hoje, vou separar 30 minutos. Você acha que é pouco? Não é não, viu? Se você separar 30 minutos do seu dia, mas de maneira assim regrada, para ler a Bíblia, em 7 dias você passou 3 horas e meia lendo a Bíblia. Imagine um mês isso, imagine um ano. Disciplina, irmão. Agora você passou 1 hora lendo a Bíblia um dia, 7 dias sem ler. Não, disciplina. A gente fica, não, hoje não. Hoje tá um corre. Ô, irmão, quanto é que o carro precisa de gasolina quando fica na garagem? Não tá rodando. Então, a gente passa mais tempo procrastinando do que fazendo as coisas. Então a gente se cansa no recalcitrar contra os aguilhões, não em fazer a vontade de Deus. Eu disse para os irmãos, eu não escondo não. Eu fico quase 1 semana sofrendo para evangelizar. E passa tão rápido, eu fico tão rápido que me quero passar mais, assim, né? Porque, assim, para mim é difícil, né, esse processo assim, mas é ao mesmo tempo prazeroso. Então é importante a gente trabalhar isso. Pare de recalcitrar, irmãos. Você vai cansar menos. Vou concluir aqui. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, não sei o que de escolher. Versículo 23, vou concluir aqui, para que, se Deus permitir, no próximo estudo a gente continua. Ora, de um e outro lado estou constrangido. Veja, Paulo está dizendo que as duas coisas são boas. Se Cristo disser que hoje é o final da minha jornada e me levar para o céu, isso vai ser bom para mim. Se Cristo disser, você ainda tem mais 20 anos pregando e você acha que sofreu até hoje? Não, nem começou. Vai ser bom para você também. A gente não tem que achar que o fato de a gente passar mais tempo aqui na Terra é ruim. Normalmente esse tipo de pensamento vem quando a gente começa a não ter alegria nas coisas de Deus. Então quando você vive, como aqui Filipenses mais adiante vai dizer, eu aprendi a viver contente. Então se Deus quiser me levar para o céu, eu alegrarei. Se Deus quiser, vai ficar 20 anos lutando aqui na terra e vai ser. Você achou que você sofreu até hoje? Você estava de férias. Agora que o negócio vai pegar pegado. Isso não vai te assustar, porque você é crente. Você é crente dos valentes lá de Davi. Você é crente daqueles 300 de Gideão. Aleluia! Você está me assustando. Não, nada disso. Você é assim mesmo, né? Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo. Então, Paulo não tinha essa questão desse apego à vida, como às vezes a gente tem, né? Ele digo, irmão, vem cá. O que foi que a vida te deu até hoje? Diga aí. Quando a gente nasce, qual é a primeira coisa que a gente faz? Chora, meu filho, já é um aviso. Não crie falsas expectativas. E se você não chorar, o que é que o médico faz em você? Dá uma pomadinha. Todo cuidado vai dar uma pomadinha para você chorar. Já é um aviso ali. E o pessoal ainda está iludido. Você nasce. Quem foi aqui que nasceu com roupa, os cabelos penteados, ou com os cabelinhos cortados? Não, meu filho, a gente nasceu, foi tudo parecendo que foi vomitado. Eu vi o nascimento de meus 3 filhos. Parece que foi vomitado, filho. Chega umas gosminhas assim que tem assim pegada no corpo, que depois é que dá o banhozinho. Você nasceu desse jeito, porque está se achando assim, né? Vi que você nasceu, foi todo, né? Então já é um aviso, irmãos.
Aí a gente fica assim, Deus diz, levarei você para o céu. Poxa, parece que ele está, né, torturando a gente. O médico, imagine que você vai no médico, pastor, faça comigo não. Imagina você chega no médico hoje e ele diz, olha, você tem 6 meses de vida. Isso tudo. Veja, o crente não tem problema de morrer para o céu. Não deveria. Então, infelizmente, alguns têm. Mas não deveria. A gente não acredita no céu, irmãos. O céu não é melhor do que aqui? Por que a gente não quer morrer, não? É como, pastor, não vou não, tá perigoso. Sim, então tá bom, vamos imaginar que a gente tá aqui, metralhadora, bomba, dinamite explodindo. Nunca vi isso aqui, mas imagine esse cenário de Terceira Guerra Mundial. Aí a gente morremos. Vamos para onde? Já pensou que alegria, irmão? Chegar no céu junto. Você já estava falando com minha filha, ela está dizendo que também não gosta de viajar de avião. Eu falei, então vamos junto. Porque se explodir, eu pego sua mão, a gente entra junto. Você crê em Deus. Meu pai, você não sabe que eu não. Então tá, então eu vou pegar na sua mão, mas não sei se você vai para o lugar que eu. Então, esse cuidado, você não precisa temer a morte. Tem gente que às vezes vai para o médico, já vai, né, com aquela cara de defunto. Por quê? Se o médico chegar lá e disser, você vai morrer hoje de noite, você não tem esse poder. Mas se o senhor quiser me levar, eu estou preparado. Não é que eu estou preparado porque eu sou perfeito, não. É porque assim, eu não vou para o céu porque eu sou perfeito, eu vou para o céu porque o que é perfeito morreu por mim. Então, ele comprou minha entrada. Eu vou chegar lá. E quando eu atravessar a porta, serei perfeito. Então, essa ideia que a gente tem que ter, o céu é bom, irmãos. Morrer por Cristo é tão maravilhoso quanto viver por Ele. E uma coisa vem sempre acompanhada com a outra. Se você vive por Cristo, você não tem receio de morrer por Ele. Então, é importante que a gente trabalhe isso na gente. Porque para a gente estar preparado para as adversidades. Aí tem gente que diz, pastor, eu não gosto de pensar nisso não, que atrai. Todo dia, meu filho. Né? É perigoso. Qualquer lugar é perigoso. Qualquer lugar, a gente pode morrer em casa. Escorregar, bater a cabeça, que morte, né? Eu digo, senhor, pelo menos se eu morrer assim, isso é um negócio tipo uma pegada de dinheiro. Só que tristeza, né? Imagine eu ter uma bactéria morrer de diarreia. Chegou no céu, foi o quê? Lá, diarreia. Ninguém né? Cheguei lá, o leão que me comeu. E o outro, cheguei lá, fogo que me queimou. Rapaz, e você diarreia? Rapaz, tem vergonha? Você está dando risada, irmão, mas é sério. Então, Cristo teria que desejar esse tipo de vida para poder ter esse tipo de morte. Você tem receio de sair de casa? Então, provavelmente vai morrer em casa. Né? Morreu em casa, tá indo da sala para a cozinha, escorregou, morreu. E ainda morreu com a tigela de comida, porque você vai descobrir que você era glutão. E morte triste, né? Horrível. Morreu comendo, né? Senhor. Veja, eita, entregou ele. Aí o outro chorou, e você quer pão? Né? Então, assim, muito melhor. O camarada estava indo lá evangelizar, teve um tiroteio, morreu. A bala não foi perdida, não foi achada mesmo. Né? Olha que coisa bonita. Morreu, um tiroteio, estava evangelizando, foi. Aí a pessoa morreu o quê? Tiroteio. Por quê? Estava brigando pelo meu celular. Então é lá embaixo, viu? Pode descer logo aqui, aquele pessoal que é avarento, né? Aqui não. Né? É isso, você, o cristão, ele tem que viver uma vida para que tenha uma boa morte. Né? Isso, menino, exatamente. Agora a pessoa está com medo de sair de casa. Como a gente viu na época do Covid. Todo mundo com receio de pegar o Covid. Oh, meu Deus do céu, e aí? Eu peguei, perdi 70% do pulmão. A médica olhou para mim com sensibilidade. Olha, eu fiquei vendo, essa daí fez ética na faculdade. Essa daí é uma médica assim, que tem uma sensibilidade com o paciente. Não, a gente estava reunindo aqui, não sabe como você sobreviveu. Muito obrigado, senhora. Assim, você está me motivando, né? Quem veio buscar? Eu falei, não,
Então, a pessoa vem buscar, não vê, eu vou aqui pertinho, moro aqui pertinho. Olha, você não vai aguentar nada não, você está só com 20% de sua capacidade respiratória aqui. E de certo, eu tenho 100 metros assim, parecia que eu tinha corrido uma maratona. Mas, veja, irmãos, não era hora de eu ir para o céu ali. Né? Não era hora de eu ir. Pastor, você se acha? Você ia para o céu? Eu ia. Deixa eu me achar. Se você quer se achar também, se ache. O direito seu. Né? Examine-se cada um a si mesmo. Né? Então, tá vendo? Aí. Eu peguei pregando. Quando eu saí de um estudo de terça-feira, tinha estudo na terça-feira. Saí, eu estava com sinais de febre. E aí já fiquei no hospital ali na Garibaldi. Aí foi lá que identificaram. E meu pulmão já estava 50% comprometido. Fui para casa. 2 dias depois, o médico disse: vai aqui em casa. Se piorar, vai para o hospital. Aí eu piorei. Quando cheguei lá, fiz outro exame, já estava com 70% de comprometimento do pulmão. Eu ia ser entubado, mas aí estava com fila, eu acho, para entubar. Botaram um respirador e ficaram aguardando. Quando liberou, aí viu que eu estava com uma saturação, né, relativamente boa para quem estava com respirador. E aí não me entubaram. Mas eu estava na fila para ser entubado e por conta da evolução do quadro, né? Mas não era minha hora. Teve gente que com um quadro menos pior do que o meu faleceu. E ficou parecendo em um determinado momento que as pessoas só morriam de Covid. Parece que as pessoas deixaram de morrer de infarto, as pessoas deixaram de morrer de acidente de carro, as pessoas deixaram de morrer de afogamento. As pessoas morrem por todos os motivos. Né? Nesse período, todos foram ditos que as mortes foram tudo de Covid. Mas bateu o carro, que foi o Covid. O Covid tomou o volante e bateu o carro. Né? Rapaz, esse Covid parece um vídeo. E isso, né? Até por conta de benefícios que eram recebidos e coisas assim, né? Você tem que viver a vida correta. Aí, a morte correta é uma consequência. Como a gente já aprendeu, se você entrar pela porta estreita, você vai andar por um caminho apertado. E vai entrar onde? No céu, na vida eterna. Mas se você entrar pela porta larga, vai vir um caminho espaçoso. Mas quando você chegar, a chegada não vai ser muito positiva, vai chegar no inferno, na perdição. Então aqui, ora, de um e outro lado eu estou em aperto, e tendo o desejo de partir, estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Eu vou concluir aqui. Então, quem de nós aqui acha legal estar com Cristo? É a sua vida de oração para me dizer isso. É a sua assiduidade nos encontros para me dizer isso. A pessoa diz que gosta de estar com Cristo e não vai para os encontros. Bom, quando Cristo diz, quando 2 ou mais reunirem meu nome, é difícil você ter um momento onde você vai sentir mais Cristo do que nas reuniões públicas em nome dele. A pessoa diz que quer estar com Cristo no céu e não se reúne com ele no quarto. Você gosta de estar com Cristo? Qual foi a última vez que você conversou com ele assim, né? Sem se preocupar com o tempo? Veja, irmãos, as nossas respostas nem sempre são verdadeiras. Ah, não, Cristo para mim é uma companhia maravilhosa. É mesmo? Quanto tempo você conversou com ele hoje? Não, pastor, que eu não tive tempo. Então, é isso, irmãos. A gente, na maioria das vezes, a gente vive enganado. Sempre. Né? E olha que coisa linda. Quando a gente dá mais tempo a Cristo, quem é que é abençoado? A gente. Porque a tendência é a gente pensar que quando a gente está dando tempo para Cristo, a gente está se esquecendo da gente. Então, está dando tempo para Cristo, eu estou me colocando em segundo plano. Não, viu? Quando a gente dá mais tempo para Cristo, a gente está fazendo um bem para a gente que a gente nem imagina o tamanho desse bem. Mas é um mundo que quer que a gente pense o contrário. Por isso que tem gente, às vezes, que não quer perder tempo indo para a igreja. Não, assisto pela internet, né? Leio aqui meu negócio, porque assim, eu tenho o meu corre. Irmão, pare de correr, que é agonia, né? Tem um pessoal assim que você cansa, às vezes, só de ver. Você já viu esse tipo de gente? Eu conheço alguns, tá o tempo todo agoniado. Às vezes você está correndo de quê?
Nem a pessoa sabe. Você já viu o trânsito? A pessoa full sinal vermelho. Não sei o quê. Passa o seu. Está atrasado para quê? Para lugar nenhum. É que eu não gosto de ficar dirigindo. Quando eu saio, chegar logo no meu destino. Cuidado para não chegar num lugar que você não espera. Viu? Então, é importante a gente entender. Não tem por que pressa. A gente tem que ter diligência. Diligência é responder rápido. Né? Não procrastinar. Mas pressa, em nenhum momento. Por isso que se as pessoas quiserem me apressar, principalmente para tomar decisões sérias, não, nem espere isso de mim. Né? Porque decisões sérias eu preciso orar mais. E não é que tem decisões que não sejam sérias. Né? Mas imagine, irmãos, será que eu preciso orar mais para ver se eu vou comer feijão com arroz? Ou para escolher a pessoa com que eu vou me casar? Pastor, não sei, né? Então já vi que você não entendeu nada de casamento. Porque imagine que eu como um feijão um pouquinho estragado. Ele vai ficar, né, no meu estômago assim, dando um trabalhinho por uma semana no máximo, um dia, 2. Mas se você tiver um casamento estragado, o problema é mais sério. Então, você precisa orar. Precisa orar. Você precisa orar mais para pegar um ônibus ou para aceitar um convite ou uma proposta de emprego? Não, pastor, dependendo do salário, eu nem oro. O diabo agradece esse tipo de postura. Porque o seu emprego, vocês que trabalham, o senhor não trabalha não? Eu não, você não sabia, eu sou pastor. O emprego, para quem trabalha, você passa a maior parte do seu dia no emprego. Imagina, a pessoa chega no emprego 6, o irmão Paulinho chega 7 e sai? Sai com 5, 6, o dia inteiro. O irmão também, né? O seu emprego também não é assim também? 7. Está vendo? Então, olha a quantidade de tempo que você passa todo dia naquele lugar. E você não ora por isso? Será que é para eu estar nesse lugar, fazendo isso que eu estou fazendo? Como nossas escolhas, irmãos, elas deveriam ser, né, fruto de orações. As nossas escolhas, elas deveriam ser, né, feitas depois de buscarmos em Deus a sabedoria que precisamos para fazer. Na maioria das vezes não é assim. Na maioria das vezes, eu já vou fechar aqui para os irmãos ficarem mais tranquilos. Na maioria das vezes a gente escolhe, não se preocupa se está certo ou errado, né, escolhe por vista. E quando a consequência ruim chega, é que a gente se preocupa. Olha, irmãos, 14 anos como pastor, quantas vezes eu já ouvi essa mesma frase? Ô, pastor, nem orei direito. Poxa, é o que, rapaz? Pô, pastor, o negócio é penal. E agora eu vejo, foi porque eu não orei direito. Aspecto positivo, pelo menos está vendo. Nem sempre está arrependido, né? Ou arrependido. Mas imagine se você sabe que você não fez o que deveria. Você não deveria esperar nenhuma coisa de positiva. Porque se você escolheu algo sem orar antes, independente de ter sido acompanhado com algum evento negativo, já foi ruim. Você não orou. É como a gente fala também no outro lado. Imagine que você está doente. E aí você passa 2, 3 horas orando. Mesmo que você não fique curado, sua doença já te abençoou. Você ficou 2, 3 horas orando. Então, a mesma coisa. Se você tem feito escolhas que não têm gerado consequências ruins ainda, mas você sabe que essas escolhas foram feitas sem oração, o ruim já aconteceu. Se vai acontecer algo mais ruim ainda, provavelmente. Mas nem precisava. Porque você já tem demonstrado, por meio dessa atitude, que o Senhor não é Senhor da sua vida. A palavra Senhor significa dono. Então, é dono. Então, se você tem um dono, tudo que você precisar fazer, você tem que pedir antes autorização, direcionamento para ele. Então, imagine, Estelinha aqui, já estou concluindo, viu, irmãos? Já fechei até a Bíblia, viu? Pastor, mas eu sei que você pode falar versículo. Não, mas eu já vou concluir. Imagine Estelinha. Ela chega, a amiguinha dela e diz que vai ter um aniversário, vai ter bolo de chocolate.
brigadeiro. E picolé de chocolate. E todo tipo de chocolate que você imaginar em diversas formas. Líquido, sólido. Mas a mamãe dela não chegou ainda. Ela pode tomar a atitude sozinha de ir para o aniversário da amiga sem autorização da mãe? Ela chegava a baixar a cabecinha para perder o chocolate. Não vai não, mamãe deixa, ela vai chegar e vai deixar. Né? Na história do pastor é assim, viu? Mas veja, por mais que ela queira, ela não pode. Ela é criança. Então, perto, não importa se é perto ou longe. Ela precisa da permissão para fazer isso. Ela não se governa. Você só vai ter autoridade sobre a sua vida diante do Estado, eu estou falando, quando você tiver mais de 18 anos. Se você não tiver 18 anos, outra pessoa tem que assinar por você em tudo que você for fazer. Até o Estado, o mundo vê isso. Então nós, como cristãos, nós deveríamos ter esse tipo de atitude em relação a nós mesmos. Eu não posso tomar essa decisão agora. Eu preciso consultar aquele que é o meu dono. Nem sim, nem não. Eu preciso saber. Pastor, e aí, vamos fazer um evangelismo na terça? É muito bom evangelizar. É maravilhoso evangelizar, não tenho dúvida. E a gente sabe do que o bairro está precisando muito, sei. Todo mundo está precisando de evangelho. Mas eu tenho que saber se o Senhor quer que eu faça isso. A gente não faz as coisas por necessidade, mas por direcionamento. Então é por isso que a gente deveria se preocupar muito mais em ter plena convicção daquilo que a gente está fazendo, do que ficar preocupado em adquirir ainda outras obrigações. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela noite de hoje. Mais uma vez eu te agradeço. Obrigado, Senhor, pela vida de cada irmão e irmã aqui nessa noite. Eu oro individualmente por cada um e coletivamente que o Senhor nos una mais ainda em amor. Ajuda-nos, Senhor, a redescobrirmos a alegria de sermos teus filhos. Ó Pai, nos concede um coração que aprenda e aprendendo possa, de fato, entender e entendendo possa te amar e te amando possamos então usufruir de tudo que o Senhor tão maravilhosamente tem feito por nós. Ajuda-nos, Senhor, a ver o que precisamos ver, a ouvir o que temos que ouvir, para que vivamos a vida que temos que viver. Espere-nos em paz, Senhor, cheios do Teu Santo Espírito, para que a Tua mensagem esteja sempre nos nossos lábios, mas acima de tudo, em nós, por meio das nossas ações. Livra-nos, Senhor, do perigo. Livra-nos, Senhor, desse terrível destino de falarmos algo e vivemos outra coisa totalmente diferente. Ajuda-nos, Senhor, a nos examinar com a seriedade devida, para que também possamos nos deleitar com as Tuas benditas promessas que alcançam os Teus filhos, nos quais acreditamos ser. Mais uma vez te rendemos graças, Senhor, e suplicamos que o Senhor esteja sempre conosco. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus! Agora vai começar a chegar aos poucos o chocolate. Chocolate líquido, sólido, gasoso. Aleluia!